gente falou mais cedo sobre a decisão do Gilmar Mendes, que praticamente impede o impeachment de ministros do STF, né? E como eu falei para vocês, essa decisão deve ser aceita pelo plenário do STF. É lógico, nenhum ministro não vai querer deixar de... Nenhum ministro gosta de impeachment de ministro, né? Evidentemente. Então, segundo o STF, vai passar, vai ser votado no dia 12 agora essa decisão do Gilmar Mendes e deve passar. Agora, a grande questão é, o que a oposição vai fazer? A gente vê aqui uma série de movimentações da oposição, você tem uma PECs, pelo menos 3 PECs diferentes sendo propostas para contrapor essa decisão do STF. O Alcolumbre fez um discurso muito duro, falando sobre quebra de prerrogativas, eu não sei o que lá, e coisa e tal. Sendo que, obviamente, o que está acontecendo é a tomada do poder pelo STF, né? Ou seja, estamos vivendo a ditadura escancarada, né? Se até aqui era aquela ditadura envergonhada, ninguém sabia se estávamos numa ditadura ou não, o Gilmar Mendes acabou botando os pingos nos issos, cruzando os traços dos T's, deixando claro para todo mundo que sim, estamos vivendo em um mundo em que o STF é quem manda no Brasil. Agora, isso gerou uma reação, tá? Tem muitas críticas, inclusive de pessoas supostamente isentas, né? Será que alguma dessas opções da oposição pode resolver o problema? Vamos tentar analisar as propostas da oposição aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Brilhante Careca, Aventureiros do Bairro Proibido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só como é que os jornalistas amigos do regime, né, eles já estão dando a dica inteirinha da parada aqui, ó. Ministros do STF sinalizam que será construída a maioria no plenário a favor da decisão do Gilmar Mendes. É um freio de arrumação. Que negócio é esse freio de arrumação? O STF tem que julgar coisas de acordo com o direito, não tem que dar freio de arrumação nenhuma, né? Aqui, ó. Nas palavras de um ministro, a decisão, sem dúvida, aumenta o ambiente de tensão entre os poderes, mas precisa ser um freio de arrumação, nas palavras de um ministro. Freio de arrumação de quem? Porque o que eles querem é a imunidade completa, eles querem controlar o país completamente. É aquele fenômeno que eu falei para vocês, toda ditadura começa assim. Ela começa a ser criticada porque está violando a Constituição, é exatamente o que está acontecendo com o STF. Ela não entende isso como uma crítica, ela entende como um ataque. Estão nos atacando, precisamos nos defender com mais autoritarismo ainda. Foi assim que os milicos fizeram em 64 também. Começou a ditadura militar no Brasil, começou levinha. Começou, não, a gente só tá tomando poder aqui para evitar o golpe comunista, né? E depois vamos fazer eleição, e vai ter eleição, e não, a gente não quer fazer nada não vamos tomar o poder de nada, né? Era uma ditadura levinha, né? Aí, à medida que a ditadura levinha se impunha e recebia críticas das pessoas, e pessoas começavam a protestar algumas vezes violentamente, e começou a ter todo o processo de endurecimento da ditadura que culminou no AI-5 em 68, e felizmente parou por aí, poderia ter piorado mais ainda, tá? A gente deu muita sorte, na verdade, das discórdias entre os próprios militares terem direcionado a gente de volta para a democracia, né? A questão é a mesma coisa aqui, né? Os ministros do STF vieram com a ideia de que não, a gente está fazendo aqui uma ditadurazinha, né? Uma ditadura da toga, mas é só para tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ninguém gosta do Bolsonaro, né? O Bolsonaro sabe como é que é, né? Vai lá, bate no Bolsonaro, Xandão, todo mundo quer bater no Bolsonaro, né? Agora, só que agora, o que acontece? De novo, né? Começam a vir as críticas, e as críticas são entendidas como ataques, né? Aqui, é um freio de arrumação para o ano que vem, disse o ministro, numa referência à possibilidade de uma mudança na composição do Senado após as eleições. Agora, olha o absurdo que é isso daqui. Primeira coisa, ele está abertamente dizendo que não foi uma decisão jurídica, foi uma decisão política, né? Porque não tem nada na Constituição falando absolutamente nada sobre isso. Ele está abertamente dizendo que eles estão se protegendo. Segundo, se realmente a maior parte do povo brasileiro elegeu um Senado de direita com o objetivo de fazer impeachment de ministros do STF, como é que vai ficar esse negócio? Então quer dizer que agora não pode, a opinião do povo brasileiro não importa para o pessoal do STF. O STF está imune, ele não pode ser controlado pelo povo brasileiro. Isso é a definição de uma ditadura, né? Outro ministro fez uma análise semelhante. A decisão do Gilmar veio para conter perseguições e retaliações contra ministros do STF. Como eu falei para vocês, de certa forma, isso aqui já é eles confessando que deu errado a estratégia deles, né? Eles achavam que iriam conseguir conter a direita, que iam conseguir fazer o povo brasileiro esquecer Bolsonaro.
Eles viram que não conseguiram. Por mais que tenham perseguido o Bolsonaro, feito um monte de coisa, o povo continua votando na direita, como eu falei que faria, né? E mesmo com censura e coisa e tal, o movimento é muito mais de base do que eles imaginam. Eles estão atacando sintomas do fenômeno e não percebem que o fenômeno é algo muito mais de base. Aí estão vendo que não tem jeito, que a eleição no que vem vai ser alguém de direita. E agora estão tentando se proteger contra perseguições e retaliações contra ministros do STF. O que é um absurdo completo, né? O ministro diz, são dezenas de pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, não tem um único que não seja abusivo, e a situação vai piorar. Essa liminar do Gilmar é preventiva. Ué, mas desde quando o Gilmar pode dar liminar preventiva para poupar o Alexandre de Moraes? Se a população não quer o Alexandre de Moraes, ele tem que sofrer impeachment, meu amigo. Ou então isso aqui não é mais uma democracia. Entenderam? Não é mais uma democracia, né? Exatamente o ponto, né? E o pessoal da Veja está colocando aqui não que é a revolta da direita, porque eles acham que o STF quebrou a estratégia da direita e coisa e tal. E eu já falei para vocês que eu não vejo dessa forma, tá? A minha visão é a seguinte, todo esse negócio do Trump não precisava, a verdade é essa. Nós vamos resolver o problema aqui no Brasil nós mesmos. A única coisa importante que a gente tem que fazer é eleger alguém da direita. Pode ser o Tarcísio, pode ser a Michele, pode ser o Flávio Bolsonaro, pode ser qualquer um da direita no que vem. Por quê? Porque o próximo presidente vai botar 3 ministros do STF. Já temos 5 a 6. Basta convencer mais umzinho para virar para o nosso lado e a gente muda essas decisões todas e acaba com essa lambança toda do STF já até 2030. Então, assim, não tem esse negócio de precisar de impeachment e coisa e tal. É lógico, seria bom se tivesse um impeachmentzinho. Se tiver um impeachmentzinho, já acelera o processo, mas a gente consegue resolver mesmo sem o impeachment deles, né? Bom, o que eles estão dizendo aqui é que não, que foi para quebrar a estratégia da direita. E eu que achava, né, que o STF julgava casos no direito, com base na Constituição e com base nas leis, né? Não, a decisão foi abertamente política, como todo mundo reconhece, né? Inclusive, a forma como o Gilmar Mendes redige a decisão, ele fala que, olha só a justificativa aqui, segundo o Sam Puncher, a justificativa do Gilmar Mendes na decisão dele. Na minha visão, o único quórum admitido pelo texto constitucional é a maioria qualificada de 2/3. Peraí, como assim? Em momento algum a Constituição fala em quórum de 2/3 para impeachment de ministro do STF. Sempre foi por maioria simples. Não tem, em momento algum se fala disso, mas na cabeça do Gilmar Mendes, né? Ou seja, é uma decisão absurda. Eu já falei sobre essa decisão absurda no vídeo mais cedo, não vou falar sobre isso. O que eu quero falar aqui agora é justamente sobre como é que a gente vai resolver isso daí, e tem algumas propostas, né? O Novo apresentou uma PEC em relação à blindagem de ministros no STF. Segundo o Novo, a PEC tem o objetivo de garantir constitucionalmente esse direito, ou seja, retirando margem para novas decisões judiciais, preservando o instrumento como mecanismo de participação. Ou seja, qual que é a ideia do Novo? Uma PEC que coloque na Constituição os quesitos que estão na lei do impeachment, ou seja, que qualquer pessoa pode apresentar um pedido de impeachment de ministro do STF e que basta a maioria simples para iniciar o processo de impeachment contra o ministro do STF, né? Qual que é o problema disso? O problema dessa PEC e de outras PECs similares é que o Gilmar Mendes vai imediatamente dizer que a PEC é inconstitucional. Mas, Peter, como pode ser uma PEC inconstitucional se ela está alterando a Constituição? Se a Constituição agora diz outra coisa, então não é inconstitucional. A Constituição agora está dizendo isso, não é mesmo? Pois é, qual que é o truquezinho que existe aqui? É a questão das chamadas cláusulas pétreas da Constituição. Então, em tese, mesmo uma PEC pode ser inconstitucional se ela violar as cláusulas pétreas da Constituição. Então, por exemplo, neste caso aqui, será que violaria alguma cláusula pétrea da Constituição? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Cláusula pétrea está no artigo 60, parágrafo 4º. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, e fala aqui como é que é a votação das PECs no Congresso, né? E parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa do Estado. Não estamos atendendo isso, né? O voto direto, secreto, universal e periódico, também não é proposto isso. A separação de poderes e os direitos e garantias individuais. E aí que o pessoal pega. O que o Gilmar Mendes vai dizer? Que aqui, ó, que essa PEC do Novo viola a separação de poderes, porque não pode, né? Você está interferindo na atividade do STF, né? É verdade isso? Não, não é.
o STF que interferiu, que tirou poder do Congresso. Agora, o Congresso, quando tentar restabelecer esse poder, o STF vai dizer que a PEC é inconstitucional por causa do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, ou inciso 4, eles podem colocar também questão de direitos e garantias individuais dos ministros do STF, entendeu? Porque você está violando o direito individual do ministro do STF. É uma idiotice completa isso daqui. Mas, infelizmente, essa é a nossa Constituição e esse é o jogo que o STF faz. Mesmo que não tenha nenhuma lógica isso daqui, ele vai entender que tem lógica. Por quê? Porque ele é autopreservação. Virou política. Não tem mais nada de direito sendo discutido aqui, né? Olha só. Senadores estão articulando outra PEC contra a decisão do Gilmar Mendes. Então, o Cleitinho tem 21 assinaturas, do mínimo de 27, querendo também fazer a mesma coisa do Novo, de definir na Constituição essas coisas. Vai cair no mesmo problema, vai ser considerado inconstitucional, né? PEC da obrigação, da oposição também obriga o chefe do Senado a pautar impeachment no STF. Então, tem uma outra PEC que eles querem forçar os pedidos de impeachment do STF a serem pautados já. Isso seria ótimo. É só pautar do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, a gente já resolve um monte de problema agora, né? E a PEC foi redigida por Nicolas Ferreira, essa outra PEC, e se contrapõe à decisão de Gilmar Mendes e agiliza a tramitação de impeachment de ministro do STF. Qual que é o problema disso? Exatamente, o STF vai considerar que essa PEC é inconstitucional do mesmo jeito, né? Agora, o que chamou muita atenção foi o David Alcolumbre, que fez um pronunciamento muito duro, né, dizendo que criticando a decisão monocrática. Então, existe uma outra PEC que está circulando no Congresso, eu acho que já passou pelo Senado, ainda não passou pela Câmara, que proíbe decisões monocráticas de ministro do STF. Então, ele não estaria atacando o mérito da PEC do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, apenas o fato dele ter tomado essa decisão de forma monocrática. Isso é uma maneira de se insurgir contra a coisa, mas que não vai ter muito efeito, porque como eu falei para vocês, ele vai votar, vai botar isso no plenário e o plenário vai aprovar a decisão dele e vai valer do mesmo jeito, né? De qualquer forma, eu acho positivo que se aproveite esse tema para votar essa PEC do Alcolumbre de que para acabar com esse negócio de decisão monocrática no STF. Eu acho isso muito positivo. Espero que isso aconteça, né? Vamos ver se isso vai para frente também. Os líderes da oposição também fizeram um pronunciamento criticando muito essa decisão do STF, coisa e tal. Mas, de novo, eu não vejo nada que possa ser feito nesse sentido no Senado atual. O Senado atual não vai fazer nada, né? O Eduardo Vieira, que é um outro comentarista aqui, falando, olha só, aos analistas que acham que a barbaridade proferida pelo Gilmar Mendes sobre impeachment seja medo do Senado da direita no futuro, cuja possibilidade de reação é zero, vem aqui dizer que infelizmente esse delírio não tem cabimento. Todo o processo ditatorial é assim. O sistema vai criando e alterando leis gradativamente para dar um aspecto de legalidade formal às barbáries que vão perpetrando e pretendendo realizar. É um passo cada vez a mais, um passo a cada dia. É mais ou menos o que eu falei para vocês sobre ditaduras, né? Ou seja, cada vez que a ditadura ela encara qualquer crítica como um ataque, eles sabem que não tem apoio na lógica, não tem apoio no direito, então eles têm que se proteger na política, e daí começam a fazer essas barbaridades, né? E o pior é que vai ter aí, só vai piorar daqui para frente, não vai melhorar não, a tendência é só piorar, né? A oposição chamou de ruptura a decisão do Gilmar Mendes, ou seja, de golpe. É um golpe, eu não tenho dúvida. Eu só acho que o golpe não foi agora, o golpe já foi lá em 2019, né? Isso aqui é só mais um aí do golpe, é mais um ato institucional do golpe nisso daí, né? E, bom, o Sérgio Moro também criticou muita coisa, um monte de políticos criticaram esse negócio, né? Agora, a Ludmila Lins Grilo fala o seguinte, a solução é aquela que eu dei, é o Congresso fazer, o Senado fazer o impeachment de ministro do STF. Ah, mas o STF vai dizer que é inconstitucional, que tem que parar e não sei o que lá. Ele vai dizer. Mas aí o pessoal do Senado vai lembrar que o Senado é o órgão designado pela Constituição para fazer impeachment de ministro do STF. Então o STF não pode se meter nisso. É decisão, o juiz natural desse caso é o próprio Senado. Da mesma forma que o Gilmar Mendes inventa um monte de regra absurda da cachola dele, faz uma hermenêutica pentadimensional tirada do cu para fazer o que ele quer, o Senado pode fazer a mesma coisa. Por quê? Porque a Constituição dá esse poder ao Senado, né? Mas aí o pessoal fala assim, mas e aí o que vai acontecer? Vamos supor que o Senado designou o impeachment do Alexandre de Moraes ou do Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes designou que isso é proibido e manda prender todo mundo do Senado. O que vai acontecer nesse caso?
depende de quem a Polícia Federal vai decidir prender. A verdade é essa. No final das contas, tudo designa isso daí. Por quê? Porque você tem um caso de confronto entre poderes que não tem solução. É muito diferente da normalidade democrática que nós vivemos hoje. A gente está vivendo um ambiente agora que não tem mais essa. E de que lado vai ficar a Polícia Federal? Muita gente vai tender a falar, vai obedecer ao STF. Eu não tenho certeza não, tá? Eu já estou vendo que a Polícia Federal há algum tempo já está incomodada com essa expansão de poder do Alexandre de Moraes. Dependendo, de novo, eu não acredito que nada disso aconteça nesse Congresso atual. No Senado atual não vai ser. Mas no próximo Senado pode ser, dependendo, se a gente conseguir de fato fazer uma maioria de direita no Senado, aí existe essa possibilidade de ter alguém macho o suficiente para fazer esse tipo de coisa, né? E aí tem que construir já de muito antes a relação com a Polícia Federal para já mandar a polícia cumprir esse negócio. Bota o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes para fora do STF, pronto, decisão cumprida. Depois vai se discutir o que aconteceu, vai ficar discutindo e coisa e tal. É o que pode acontecer. É o que está dizendo a Ludmila Lins Grilo, que foi o mesmo que eu falei também. Essa decisão do STF simplesmente é inválida, é nula de pleno direito, porque quem define o processo de impeachment é o Senado, não é o STF, né? Enfim, outra coisa que ela colocou aqui também é um absurdo do porquê que esse caso foi parar com Gilmar Mendes, né? Eles fizeram um truquezinho de pedir alguma coisa referente ao artigo tal do Código Eleitoral que não tem nada a ver com a questão do impeachment, para que isso fosse colocado por prevenção com Gilmar Mendes, para garantir que ia cair com Gilmar Mendes esse caso. Então, isso aqui é mais uma irregularidade que tem nesse processo aí da decisão do Gilmar Mendes nesse caso. De novo, tudo isso daqui é interessante. Eu acho que particularmente a PEC do Alcolumbre é uma boa coisa, é uma PEC que tem chance de prosperar e que ajudaria, por mais que nesse caso não fizesse diferença. O que vai fazer diferença é isso daqui, é o próximo Senado, ser um Senado batalhador e comprar essa briga. Vai acontecer? O tempo dirá. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.